Agora sim, terceira e última parte, nós vamos dar seguimento às nossas perguntas. Pergunta de número 5. Doutor Reitan, qual a sua rotina como cirurgião oncológico? Para que a nossa audiência entenda como que é As fazer para pessoas organizar. são curiosas, né? Como é que você Sim, faz da tua vida? Claro que depende muito do momento. Então, teve momentos que foram super, assim, mais de muita carga de trabalho. Hoje eu diria que é mais perto de uma pessoa normal, assim. Hoje eu acordo 5h30, daí eu, em geral vou para academia, eu acabo fazendo alguma outra coisa, mas 3 vezes por semana pelo menos eu faço exercício, assim, porque eu sei que se você fica, eu durmo mal, eu entendo que minha rotina fica ruim se eu não fizer exercício. Eu não sou alguém, um atleta, não tenho nada disso, mas eu gosto de fazer exercício e tal, é bom para minha cabeça, né? sim. Depois disso, no geral, uma das coisas que eu não abro mais mão hoje é ficar com a minha família. O café da manhã é o ponto auge, assim, é o auge do meu dia. Imprescindível. E é o momento, assim, que a energia está lá em cima, todo mundo em casa, né? Então hoje eu não aceito mais, não, vamos fazer uma reunião às 7 horas da manhã. Pode fazer, eu não vou aparecer. Ó, pessoal, fica a Não, dica. não, Fica a não, todo dica. mundo já sabe, né? Tipo, eu não apareço porque eu não abro mais mão disso, né? Durante muito tempo eu abri, então quantas vezes eu saí de casa antes dos meus filhos acordarem, voltei para casa né, eles já estavam dormindo, então é, eu melhorei muito a minha rotina e aí no geral eu vou para o hospital, eu vou para o consultório. Hoje eu tenho assim, tenho uma vida super bem estruturada para a vista profissional, tenho uma equipe super legal que me ajuda muito, então me dou o luxo de chegar mais por 7h30, 8 horas no trabalho, né? Olha O aí. que é um luxo dentro da medicina. E aí, no geral, eu vou fazer consultório, vou operar até 6, 7 horas, mas assim, a cirurgia é meio imprevisível. Você pode ir até às 8, pode ir até às 10, pode ir até às 2 da manhã. Então, você tem cirurgias que vão durar 1 hora, você tem cirurgias que vão durar 12 horas, né? Então, varia bastante. E eu trabalhava muito final de semana, então sábado, às vezes domingo, e hoje eu faço de tudo para não trabalhar no final de semana. É claro que teve épocas durante a residência que eu lembro que eu acordava 4h30 da manhã para chegar no hospital às 5 e eu saía 10, 11 horas da noite, Sim. então era um ciclo infinito de trabalho, assim. Mas você consegue fazer isso quando você tem 20 e poucos anos. Depois chega uma hora, hoje se eu dormir 4 horas por dia durante a semana, eu não consigo, né? Eu não E consigo. era de domingo a E domingo, era né, de doutor? domingo a domingo, e não tinha trégua, e às vezes você não dormia, né? Então tinha um negócio que hoje, também era outro tempo, porque eu terminei minha residência já tem quase 25 anos, então hoje também a gente não se admite mais você fazer um residente passar por isso, assim. Só que na época que eu fiz residência ainda tinha muito esse negócio de... Ainda tem, tá? Não é que não tem. E eu acho que é bom ser uma coisa mais equilibrada, assim, não de mais nem de menos. Mas tinha um negócio que você trabalhava até a exaustão, né? Tipo, você trabalhava, quanto mais você trabalhasse, melhor você era. Hoje a gente tenta equilibrar um pouquinho mais, né? Acho que a gente está mais perto de uma coisa normal, assim, boa. Então tem que ser assim. Mas eu viajava muito até a pandemia, eu viajava demais, né? Teve ano que, em 2019, antes da pandemia, no espaço de um ano, eu fui 15 vezes para fora do Brasil, assim, em Nossa, congresso e da aula. E aí eu estava com um filho pequeno, então eu só percebi quão ruim isso era quando eu fiquei em casa, né? Quando estourou a pandemia e aí tipo, obrigou-se. eu vi meu filho crescer, diferente da minha filha, que lógico, eu vi ela crescer, não é isso, né? Não é que eu fiquei meses longe, mas às vezes sabe aquele negócio de chegar em casa e dizer assim, nossa, ela já sabe fazer isso? Nossa, já Eu faz nem isso? Nossa, observei nem isso. não vi, né? E aí com o meu menino foi totalmente diferente, porque ele nasceu na pandemia, ali 6 meses antes da pandemia. Então eu vi muito essa evolução dos primeiros anos, né? E aí eu falei assim, nossa, eu tava demais, tava ruim. Então assim, quando fiz 15 viagens para fora do Brasil, e teve as dentro do Brasil ainda. Então eu ficava uma semana em casa, uma fora, uma semana em casa, uma fora. E aí isso foi ruim, assim. Tem o seu momento, né? Tem o seu Tem o outro momento para lado. quem aproveita, Tem o né, lado doutor? profissional, você conhece um monte de lugar legal, você conhece um monte de Sim. gente, conheci muita gente do mundo inteiro, conheci, assim, viajei em vários países e tal, foi super legal. Mas chega uma hora você diz, eu não quero mais. É estranho, né? E hoje eu faço viagens que são mais, assim, legais, que posso fazer com a minha família, eu levo eles muito mais, né? A gente viaja juntos e tal, então vai para lugares que vão ser divertidos. Diferenciado.
E aí eu não faço o que eu fazia, que era aquele negócio assim, chegar de manhã, dar 2, 3 aulas, pegar um avião e voltar de noite, tipo, isso aí eu não faço mais. Então é um momento, teve um momento. São degraus que a gente É, vai trilhando, conquistas merecedoras. E, claro, a formação ali de toda uma estrutura que foi você que foi preparando. Se tem uma equipe legal hoje porque teve um preparo, né? Se hoje dá para aproveitar mais tempo com a família, porque também teve um preparo e o apoio sem da dúvida, esposa, dos demais. filhos, né? Então é muito legal também, que é outra que nós vamos convidar aqui para o Inloco em breve. Aguardem. Vamos lá. Número 6. Nos fale acerca da pesquisa científica no Brasil, doutor. Isso aí é super legal, assim, o Brasil tem um potencial tremendo, é super legal ver. O Brasil faz muita coisa legal, mas ainda falta um pouco de profissionalismo, a gente ainda perde muito tempo, a gente gasta muito mal o recurso da pesquisa também, então a gente tem uma série de coisas que precisam melhorar, né? A gente tem algumas pesquisas que não são relevantes, a gente faz só por fazer, né? Sim, E aí quando você está fora do Brasil, eu tive a oportunidade de participar em algumas sessões de desenvolvimento, de criação e discussão de pesquisa, e fora tem muito assim, para que é isso aqui? Tipo, não adianta você querer saber quantas cadeiras numa sala são pretas ou brancas se isso não te servir para alguma coisa. Então eu quero saber assim, para que serve isso que você está fazendo? Então, e quem que vai pagar? Eles também fora tem muito isso, né? Tem assim, quem que vai pagar? Porque não adianta você querer fazer uma pesquisa maravilhosa e não ter ninguém disposto a pagar, né? sim. É, infelizmente ainda é uma coisa que você precisa pensar, né? Então essas coisas às vezes no Brasil a gente falta, tem um pouquinho de pesquisa que sem muita relevância e tem um pouco de falta de organização. Mas a gente tem muitos bons cientistas em todas as áreas. Na medicina a gente tem muito, é muito legal porque a gente tem médicos muito bons mesmo. E só que outra coisa que acontece na medicina especificamente é que você precisa compartilhar o teu tempo de trabalho, de ver pacientes, operar pacientes, cuidar dos pacientes, com o teu trabalho de pesquisa. E aí, como a pesquisa no geral não dá dinheiro, e você tem E conta para não tem pagar, incentivo, né? e não tem incentivo, então você sempre vai resolver aquilo que é prioridade. A prioridade sempre vai ser um paciente. Então você sempre vai ter essa competição do teu tempo e falta proteger pacientes. É totalmente diferente fora, por exemplo, que nessa história de morar no Canadá e trabalhar na McGill, tem um dia que eu só posso fazer pesquisa. Tipo, eu não posso marcar paciente. Eu não posso dizer assim, eu quero fazer consultório. Não, não, esse é o dia que você vai fazer pesquisa. Você não tem opção. Então, eles têm esse tempo protegido para pesquisa. A gente não tem. Quando é que você faz no Brasil? Quando você chegou em casa, 9 horas da noite. Quando você está Quando der um cansado no tempo. final de semana, quando os filhos querem ir no parque, você está lá fazendo a pesquisa. Né? Então, eu acho que falta um pouquinho isso. Falta a gente também diminuir um pouquinho a burocracia. O Brasil tem um pouquinho de burocracia. Mas o Brasil tem profissionais muito bons, não só na medicina, todas as coisas. Tem muitos pacientes para quem quer fazer pesquisa em saúde, e é uma forma de você tornar acessível algumas coisas para outros pacientes, né? Então, por exemplo, a gente tem muita pesquisa com quimioterapia nova, drogas, que se o paciente não tivesse na pesquisa, ele não ia ter acesso. Sim. Então, você ajuda o paciente, e é engraçado, eu sempre encontro no estacionamento de um hospital que eu costumo frequentar, tem a pessoa que está lá sempre diz assim, a minha esposa fez parte de tal pesquisa, aí disseram que ele ia morrer em 6 meses, há 20 anos atrás, ela não morreu. Olha Aí eu que ainda brinco legal. com ele, né? Tá, e você está feliz? Ele, eu estou muito feliz. Isso foi bom para você? Tipo, né? E aí ele sempre me vem e me conta essa história engraçada, né? Já me contou umas 10 vezes. Mas eu sempre ouço, porque, enfim. Então a pesquisa te dá acesso a coisas que os pacientes não têm. Então, mesmo no SUS, quando eu boto uma paciente numa pesquisa, ela recebe um tratamento super VIP. Super Sim, VIP. Essa sim. paciente é super VIP. E é uma forma de você retribuir o favor que ela está fazendo, né? Então, a pesquisa no Brasil, você não pode pagar os pacientes. Você não pode dar dinheiro para ninguém para dizer assim, entra na minha pesquisa. Ela tem que ser voluntária. Então, como é que você retribui? Seja o Bom, melhor melhor. possível com aquela paciente e tal, né? Então, sim, eu acho que a gente tem coisas para fazer, já faz algumas coisas bem legais. Tem que Estruturar, né? Estruturar objetivo e estruturar, incentivo, né, né? Isso. doutor? Vamos para a sétima pergunta.
Qual a diferença na cirurgia oncológica entre o paciente que faz tratamento no Brasil e aquele que faz no exterior? Essa é uma boa pergunta, às vezes é um pouquinho controversa. Eu diria assim que fora a questão do acesso, se no Brasil você tem acesso, uma das melhores coisas que a gente tem no Brasil são os cirurgiões, eles são muito bons. A média dos cirurgiões no Brasil é muito boa. Sim. Quando a gente compara com a maioria dos países, isso tem um motivo de ser, não é uma coisa aleatória, né? Primeiro, o cirurgião do Brasil está exposto à cirurgia muito mais cedo do que o cirurgião na Europa, nos Estados Unidos. Assim, o Oriente é mais difícil até de entender o que acontece nos países do Oriente. Mas, digamos assim, no Ocidente, o que acontece é que, por exemplo, eu quando fiz faculdade, no segundo ano da faculdade eu comecei a fazer plantão de cirurgia. Claro que eu não operava, mas eu ajudava o cirurgião, eu era assistente na cirurgia. Então eu comecei a ter contato com cirurgia no segundo ano da faculdade. Então, quando eu entrei na residência de cirurgia geral, eu já tinha participado de milhares de cirurgias, assim, era muito cirurgia. Eu tinha experiência, já entendi e tal, já ajudava. Então, o residente no Brasil, quando você faz residência, você opera muitos pacientes. Você tem muito volume. Então, quando você termina a residência no Brasil, em geral, você fez, por exemplo, cirurgia oncológica, você fez 3 cirurgias geral, 3 de oncologia, mais o que você participou na faculdade, você tem 8, 10 anos participando de cirurgias. Sim. Quando você pega, às vezes, alguém de um país desenvolvido, até pela questão como está estruturado, essa pessoa entrou em 10% do que você entrou de cirurgia no Brasil. Entendeu? Então, do ponto de vista de experiência, é muito mais rico você está no Brasil. Então, claro que o brasileiro tem uma deficiência, assim, da parte, às vezes, de não quer estudar tanto, mas é porque também trabalha demais. Sim. Então, se você conversar, mas eu não tenho dúvida, se você tiver que operar com alguém que recém terminou a residência fora do Brasil, cirurgia Estados Unidos e Europa, tem gente que vai ficar bravo comigo, mas o fato é que eu operaria com um brasileiro. Por quê? Sim. Porque essa pessoa já fez muito mais. Talvez o que a gente pode discutir assim, será que ele vai indicar tão bem a cirurgia quanto um americano? Acho que não. Mas se você tiver que operar, provavelmente, pelo menos a parte de habilidade, ele vai estar bem informado. A prática dele é mais intensa. A prática dele é muito mais intensa, não tem comparação. O que tem é a questão da tecnologia. E outra coisa que tem no Brasil, a gente é muito treinado a adaptar e resolver problema, porque é só problema. Então você sabe aquele negócio assim, olha, aqui não tem isso, você precisa fazer com aquele outro. Sim. Enquanto que quando eu estive fora, é assim, se não tem aquele outro, aquele que eu preciso, cancela a cirurgia. Não tem opção de fazer com outra coisa, né? Sim. E aí é pro bem e pro mal. Claro que você tem que ver que às vezes a gente faz, mas é a realidade do Brasil, você não tem tudo, né? E as pessoas precisam se adaptar e tal. Senão, infelizmente, você não consegue tratar os pacientes. Mas eu diria que o cirurgião do Brasil, ele trabalha muito duro, ele é muito flexível, assim, ele é muito criativo quando precisa ser, e ele tem muita habilidade porque tem muito treinamento. Então, é uma boa escola de cirurgia, e é respeitada no mundo inteiro. Onde você vai, o cirurgião brasileiro é reconhecido como um bom cirurgião. E Curitiba? E Curitiba é um dos lugares para você aprender muita coisa, tem excelentes escolas, tem uma escola de cirurgia bariátrica, escola no sentido de uma comunidade que faz cirurgia bariátrica, que é uma das melhores do mundo, assim, é muito boa mesmo. Cirurgia plástica em Curitiba é muito boa, cirurgia oncológica é muito boa, modéstia à parte, não por eu estar aqui, mas é porque eu tenho muitos cirurgiões muito bons. E aí tantas outras áreas, a gente vê isso na vascular, enfim, tem uma série na cirurgia do aparelho digestivo, é muito boa. Então, Curitiba é um dos lugares, a gente recebe muita gente fora do Brasil. Olha muito que interessante. mesmo. Vem para o Brasil, aqui em Curitiba a gente tem muita gente do Oriente Médio, da América Latina toda, bastante. Europa menos, Ásia pouco, é longe também, mas Oriente Médio e América Latina a gente recebe muita gente mesmo. Olha que legal, Bem como legal. é bom a gente saber, né, desse dado de alguém que tem precisão, porque muitas vezes se cria aquele preconceito e não se valoriza o profissional que está aqui à tua disposição, né? Então, muito legal também, disposição. Pergunta número 8. Como a técnica cirúrgica desenvolvida em suas experiências e com resultados positivos aos pacientes pode ser levada ao treinamento a outros profissionais? Isso é legal também, né? Como você replica, porque Sim. se você inventar uma coisa que só você sabe fazer, né, vai acabar com você. Né? Então, o que a gente faz hoje é treinar, a gente recebe muita gente fora. A gente tem um centro de treinamento que fica aqui perto de Curitiba, chama Escola, também 40 minutos daqui do centro. E o que a gente faz é treinar os passos da cirurgia. Você não precisa efetivamente pegar uma pessoa e fazer ela
fazer cirurgia com ela em algum lugar. Você ensina todas as etapas e ela vai e volta para casa e faz a cirurgia. Então a gente ensina muito a laparoscopia, muita cirurgia robótica, e aí no geral a gente usa todas essas coisas, né, desde simulador, né, passando pelo modelo animal, lá na frente até os pacientes. E outra coisa legal que a gente faz hoje é telementoria. Por exemplo, hoje quando você faz uma cirurgia, se você quiser, você transmite por qualquer plataforma dessa, sei lá, Zoom, seja lá o que for, e eu consigo assistir a cirurgia que você está fazendo. Então, às vezes já aconteceu de ter um cirurgião na Bahia e ele transmitindo a cirurgia, eu falava assim, acho que faz isso, faz aquilo, por que você não faz? Então, você vai conversando com o cara, porque eu estou vendo a cirurgia que ele está fazendo. A mesma imagem que ele tem na tela dele, lá na laparoscopia ou no robô, eu vejo na minha casa. Sensacional, super legal, né? É super legal. Então, assim, tem essa coisa assim de telementoria também, uma coisa que está crescendo bastante. E é o jeito que a gente usa aí para disseminar. Né? E é legal porque é aquela interação entre as ramificações aí que também podem ser utilizadas nessas situações, né, doutor? Sem dúvida. Uma palavra, doutor, para aqueles que foram diagnosticados. Assim, o que eu sempre digo para os pacientes é que para eles terem um pouquinho de calma, assim, porque é super difícil ser diagnosticado. Eu explico que, claro, depende da situação, mas a maioria dos pacientes vai ser curada, né? Então eles vão se curar. E aí é muito importante eu dizer assim, olha, calma, tenha calma, vai passar, vai passar. Eu sei que é difícil agora, espera um pouco, as coisas vão melhorar, as coisas vão passar, a maioria dos pacientes vai ficar bem e tal. Claro, você sempre tem as exceções, mas a maioria dos pacientes vai ficar bem. Então eu digo assim, não se apresse. Você não precisa operar amanhã, na maioria dos assim, não está obstruído, não, sei lá, não tem uma complicação grave. Calma, tome as decisões direito, né? E aí eu lembro de um professor que eu tinha em Porto Alegre, que ele dizia assim, você só não pode errar 2 vezes. A primeira e sempre. É o Dr. José Camargo, lá da Santa Casa. E ele está absolutamente certo, porque se você erra o começo do tratamento do paciente com câncer, não dá para arrumar. Você não consegue voltar atrás e desfazer um erro, isso é engraçado, né? Não adianta depois você, não, depois não dá. Então, assim, eu digo para eles, tenha calma, vamos fazer assim, tudo que precisa avaliar, vamos fazer só uma vez bem feito. Então, você não pode errar no paciente com câncer. Sempre termina mal quando você erra na largada. Então, eu digo assim, calma, vamos acertar, vamos fazer tudo o que precisa fazer, faz uma vez, faz bem feito e tal, as coisas vão dar certo. E hoje também uma preocupação que a gente tem é explicar para o paciente como é que vai ser depois, porque, veja, como os pacientes, a maioria dos pacientes com câncer tem na casa dos 60, sei lá, 70 anos, né? Claro, pode ter antes. Eles têm uma visão do câncer ainda ruim, entendeu? Eles viram a avó dele morrer de câncer, né, com uma bolsinha, eles viram, sei lá, né, outro com dor, eles viram outro. E eu digo assim, olha, mudou completamente. Se você imaginar que há 60 anos atrás, né, quando sua avó teve câncer, não tinha nada para oferecer. Morria mesmo, infelizmente não tinha tratamento. Era a realidade. Era isso, não tinha o que fazer. Descobriu o câncer, morreu. Não tinha o que fazer, né? Claro, tinha. Depois as coisas foram melhorando, e hoje o tratamento é bom. Na maioria dos pacientes vai recuperar com o mínimo de sequelas ou sem sequelas. Então, eu tento, a primeira consulta você precisa dar uma tranquilizada no paciente, sem dizer assim, não, vai embora que não vai acontecer nada, não é isso. Mas você tem que entender cada paciente, porque sempre tem alguma coisa por trás, às vezes, daquela história. Então, às vezes tem uma paciente que ela está preocupada com um filho que é pequeno. Né? Tem um paciente que cuida de um familiar, tem um paciente que, sei lá, ele é cantor e agora ele tem um problema na corda vocal. Assim. Então, é entender a necessidade daquele paciente e tranquilizar ele, né, na medida do possível, e procurar a melhor alternativa. Mas, no geral, funciona super bem o tratamento. É isso que você precisa. Até para quebrar, né, doutor, esse paradigma que se tinha anteriormente. Exato. E eu lembro até hoje de um professor que nós tínhamos na faculdade, quando entramos, ele se recusou, ele descobriu, né, que tinha câncer, ele se recusou a fazer o tratamento. Por quê? Porque ele disse, não adianta, eu vou morrer, então quero morrer feliz, né, sem esse ônus que se tinha do tratamento antigamente, logicamente, né. Então hoje é bom que as pessoas se conscientizem dessa situação, que diagnosticou, ok, vamos ouvir do profissional quais serão as estratégias, quais serão os caminhos para serem seguidos. Hoje é bem menos comum, eu lembro bem disso, que essa
reação de negar o tratamento era mais comum antes. Ah, tá. E também, boa parte era culpa nossa, porque a gente não explicava direito para os pacientes, porque você tinha um negócio de você vai fazer o que eu te disser para fazer e pronto, né? Então tinha um pouco disso, né? Hoje a gente explica muito mais, porque hoje se entendeu que é uma decisão compartilhada, né? E que o paciente tem direito a escolher o que ele quer fazer, o que é meio óbvio hoje, né? Mas não era assim, né? Era eu vou fazer isso e acabou, né? E hoje não, hoje você tem que explicar para o paciente, dizer tudo que pode acontecer, dizer como é que vai ser depois, e aí o paciente decide se quer fazer ou não. Exato. Então, e como daí você explica melhor, muita gente fica assim, é isso, então, eu achei que, sei lá, eu ia precisar da bolsinha, eu achei que ia precisar, não vai precisar isso, vai precisar, não, então vamos tentar. Né? E o paciente também customiza um pouco o tratamento, né? Às vezes diz assim, não, mas se tiver que fazer isso, aí eu prefiro que não faça, aí tudo bem, isso mas a maioria das vezes a visão é diferenciada hoje, né? Claro, o bom profissional tem que colocar essa questão, porque nós ainda estamos numa geração que a cultura foi diferente. É diferente, você tem que respeitar. Exatamente. E por fim, eu sei que poderíamos conversar muito ainda com o Dr. Reitan, tem muito mais. Eu espero que numa outra oportunidade ele venha, quer seja presencialmente ou quando estiver no exterior, através de uma videoconferência. Mas quem quiser entrar em contato, apesar dessas restrições que nós já sabemos, como é que faz? Hoje, lógico, eu estou me mudando, então o meu contato é por e-mail, meu nome é reitanribeiro@hotmail.com. Se alguém precisar ou tiver alguma dúvida, pode mandar que eu respondo com prazer. Olha aí, pessoal. Então, já partindo para o nosso final, agradecendo o Dr. Reitan pela sua dedicação, tempo, não só conosco aqui, mas em prol de toda a sociedade, esse desenvolvimento dos teus estudos, da tua prática e, mais uma vez, o olhar diferenciado em prol, né, de uma transformação social, que é isso que a gente busca nos nossos entrevistados, é a essência. E a gente vê que essa essência acadêmica, essência médica, mas acima de tudo, a essência familiar é que faz toda essa transformação, Dr. Reitan. Então, nós desejamos sucesso nessa tua nova, né, jornada aí, que, claro, vai dar continuidade a tudo que já foi feito até agora. A Inloco fica à tua disposição sempre que precisar. Obrigado. Mais um agradecimento muito especial, doutor. Obrigado a você, foi um prazer. E quem quiser mandar mensagens além do contato que o Dr. Reitan já passou, pode nos deixar nos comentários as questões, nós passamos para ele e depois entramos em contato com vocês. Não percam o próximo episódio que nós vamos gravar ainda essa semana. Até mais, pessoal!